Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Público. Hoje eu tô aqui para conversar com uma pessoa muito especial, um professor muito admirado e respeitado aqui na nossa cidade, em toda a nossa região. Eu sempre gosto muito de conversar com professores, conversar com acadêmicos, porque são pessoas que têm muito a nos ensinar, né? Então o objetivo desse programa é falar sobre políticas públicas, mas a gente também sempre vai trazer embasamento teórico, embasamento científico e também utilizar desses profissionais que residem aqui na nossa cidade, que residem aqui na nossa região, que têm um alto conhecimento para poder compartilhar dos mais diversos assuntos conosco. Então hoje eu estou aqui para conversar com o professor Geraldo Almeida, professor é economista, também é formado em Direito, certo, professor? Certo. Pela Universidade de São Paulo. Então seja muito bem-vindo, estou muito feliz em ter a oportunidade de conversar com o senhor. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Acho que falar de Sorocaba é falar da paixão da gente, né? É verdade. Cresci aqui, sou a sexta geração de sorocabanos, minha família está aqui desde... Chegaram nos idos de 1800 aqui. Caramba. Então a gente olhou a cidade, então nasce com esse orgulho de ser sorocabano. E eu acho que é um pouco o que está faltando, essa sensação de pertencimento para o sorocabano, de se apropriar de tudo que a nossa cidade tem. É verdade, professor. Já queria aproveitar falando um pouquinho sobre isso, né? O senhor, se você puder contar um pouquinho para nós dessa sua história, que você já contextualizou brevemente aqui, que vem lá de trás, né? Com gerações antigas, mas é legal para a gente entender, porque hoje em dia, né, professor, eu tenho até alguns amigos que são de Curitiba e eles estão aqui a trabalho, e eles sempre brincam comigo, nossa, eu tô aqui faz 1 ano e você é o primeiro sorocabano que eu conheci, porque o resto do mundo é de São Paulo, todo mundo é não sei de onde, e como tá difícil de encontrar o sorocabano, professor? O que tá acontecendo com a nossa cidade? Cheio, é só você na padaria real você vai encontrar bastante, boa, lá, principalmente no centro, mas eu venho de uma família antiga, que já está há muito tempo na cidade de Sorocaba. Meu tataravô era o Roberto Dias Batista, foi ele que deu emprego para o Mailasc. Quando veio para Sorocaba, ele tinha uma descaroçadora de algodão e a máquina estava quebrada. E o Mailasc, quando chegou em Sorocaba, foi nos Beneditinos. Aí ele veio, consertou a máquina do meu tataravô, na questão do algodão, criaram uma amizade muito grande. Aí acabou virando sorocabana, o Mailasc virou um cidadão aqui, mas foi uma amizade de consertar uma descaroçadora de algodão. Caramba. Aí de lá a família teve outros negócios, mas era família grande, né? Então foi muito ligado a Salto de Pirapora, que era a época do cal. Então pouca gente vai lembrar de Calvigem. Então o Calvigem lembra hoje só para fazer doce de abóbora, né? Mas é algo que se fazia muito na região. Acho que era quase 70% da produção do estado era sal de Pirapora. Então tinham grandes empresas também. Eu sou só piraporense. Você sabe que tá vendo? O Silvino Dias Batista. Sim. Era meu bisavô. Caramba! Então, ali acho que tem a ruína do forno de cal do meu avô, que é na Avelino Benedetti Rosa, ainda tem lá. Na entrada ali tem o forno ainda do tio Aníbal, a antiga Cal São Pedro, depois tem Caleza. Então você tinha uma indústria ali bem forte, consolidada. Então, depois meus pais também pegaram um pedacinho, eram professores, meu pai foi dirigente de ensino. Acabei crescendo em Sorocaba, muito em Sal de Pirapora. Aliás, quem não comeu queijo purunguinha de Sal de Pirapora está perdendo uma grande oportunidade. Sim. E ainda vende aquele queijo, é uma delícia, maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu estudei aqui, estudei no Padilha. Comecei o 1º ano, fiz no Monsenhor João Soares, que era perto, morava na General Carneiro. Depois fui para o Padilha, que a mamãe era professora no Padilha. Fiquei do 2º ao 8º ano no Padilha. Depois fui para o antigo Ciências e Letras, que era pré-universitário, depois virou Colégio Objetivo, sou da 1ª turma. Aí prestei vestibular, passei em Economia na USP. Na USP, na época, você podia fazer 2 faculdades. 2, 3, quantas você entrasse, você podia fazer. Caramba! E no outro ano eu prestei vestibular, entrei na Faculdade de Direito do Arco São Francisco. Que eu sempre gostei muito da carreira diplomática, do Instituto Rio Branco. Perfeito. E precisava ter a formação das duas, né? Então, eu acabei cursando, depois não fazendo o exame, mas
era uma paixão, assim, eu acho a carreira muito bonita. Era muito distante, era um outro mundo nos anos 80, não se tinha tanta possibilidade de você ter acesso à informação, não é uma geração que nem a de hoje, tem acesso a tudo. Sim. A gente tinha que estudar com Barça, andar em São Paulo com guia 4 rodas, então eram outros tempos em que o padrão de conforto era diferente, a possibilidade, então você acabei retornando a Sorocaba, e comecei junto com o Teodorinho, nós tínhamos uma imobiliária, depois eu fui um pouquinho para essa área de comunicação, mas eu sempre fui muito apaixonado por mercado de capitais. Desde pequeno, meu pai aplicava em Bolsa de Valores nos anos 70. Olha, quando teve a grande boom da Bolsa, foi nos anos 70. E eu lembro do meu pai sair e ele passava um programa na Globo que chamava Globo em 2 minutos. Tá. Parece que ele prediviu o que está acontecendo hoje, que é 2 minutos. E passava a cotação das ações. Então, meu pai marcava para mim, falava, olha, vai passar lá no teleprompter das ações, você marca para mim. Aí ele chegava do trabalho, eu mostrava para ele, a gente via se tinha subido, se tinha caído. Que legal. Ele me levava na bolsinha em São Paulo, então foi criando um pouco essa paixão. Tive a oportunidade de participar das privatizações, mas sempre como investidor, né? Então eu tinha uns amigos em São Paulo. Participei da criação do chamado mercado de acesso, que é o mercado de balcão organizado, que ainda você ter uma ideia, a Sabesp ainda ia entrar nesse balcão. Então, e aí depois, sempre quando voltei, comecei a lecionar. Porque, assim, eu tinha uma vida meio corrida em São Paulo, quando voltei aqui, falei, puxa, preciso fazer alguma coisa à noite. Sim. E aí fui dar aula de história no Objetivo. Como eu conhecia, eu sempre gostei de história, comecei a dar aula e abriu uma vaga na faculdade de economia que estava chegando em Sorocaba, a primeira turma. Aí surgiu uma vaga, eu fui substituir um professor, acabei ficando aí na Uniso, 13, 14 anos, aí fui empreender, eu montei um colégio, fui montar uma faculdade própria, mas nesse período eu dei aula na faculdade de engenharia, que me passou um DNA de entender o que é inovação, conhecer a cabeça do engenheiro, o que é Sorocaba. Aí eu fui convidado a ser secretário de Desenvolvimento Econômico, fui dar aula na Exanc, na FADITU. Eu sempre gostava de ter atividade, né? Então acho que é importante a gente ter oportunidade, corre atrás. Eu sempre gostei muito do jovem, porque assim, quando você vê esse jovem na faculdade, é você mostrar caminhos. Eu acho que está faltando muito hoje, reclamo muito dessa geração, essa geração não quer nada. Não é que ela não quer nada, é que talvez não dê essa informação para ela do que está acontecendo no mundo, quais são as oportunidades. A escola tem que se adaptar um pouquinho a isso, né? Então, acho que tem que, num novo mundo que a gente vive, eu vivi com orelhão, com ficha de telefone, e hoje o celular era o tijorola, você tinha point of, os primeiros celulares, quando foi uma vez nos Estados Unidos, você tinha ponto para poder falar no celular. Então tinha escrito marcado, aí chegou a internet, houve todo um processo bem interessante. O mundo mudou, o padrão de conforto mudou, a cidade mudou, o Brasil mudou, né? Então acho que a gente tem que entender um pouquinho toda essa mudança. A gente está aqui hoje porque teve um passado lá atrás, né? Com certeza, professor. Que carreira incrível, né? Uma história de muitos momentos e uma carreira muito, muito bonita. E quando a gente fala de ter esse contato com o jovem, para nós também que estamos ficando mais experiente, é muito importante ter esse contato, né, professor? Porque a gente vai se atualizando, senão a gente fica muito para trás e perde o fio da meada, né? O software sempre atualiza. Exatamente. Eu digo assim, a minha atualização de software. Eu parei de lecionar na pandemia, quando passaram a ser aulas virtuais. Então eu falei, perdeu esse contato humano. Eu acho que se perdeu isso, eu falei, puxa, não faz sentido eu ficar na frente de uma máquina e não estar conversando com o que me trazia. O retorno era estar com as pessoas, estar conversando, estar falando. Então, e eu não era tão assim. Já falei, chega, acho que já foram 33 anos, 34 anos lecionando. Comecei cedo também, né? Não foi. Mas foi um bom tempo, foi bacana. Então participei
criação de faculdade, da universidade, da Uniso, me orgulho bastante disso, participei era a FACAS, junto com a FAF, né? Aí junta, vira FIDA, FIDA vira Uniso, a Uniso cresce, e hoje você em Sorocaba, quando eu saí daqui, tinha pouquíssimos cursos. Então, sorocabano tinha que sair de Sorocaba para estudar, não tinha engenharia, estava começando a engenharia, economia, então nem pensar. Sim. Aí, hoje você olha os números, você tem mais de 47 mil alunos matriculados no ensino superior no presencial e 37 mil em EAD. Nossa. Então, olha o potencial que a cidade tem, olha quanto talento você tem aí. Então, isso que a gente precisa aproveitar e eles também aproveitarem o que a nossa cidade tem e pode oferecer. É verdade, professor. Você tocou num ponto aí que eu sempre penso muito sobre isso, sabe? Eu também sou professor, eu também sou um apaixonado pela educação, ter contato com os alunos, aprendo muito, dou aula para curso técnico. Ainda não cheguei no ensino superior, mas se Deus quiser dia eu vou chegar lá. Vai chegar. Mas é um momento muito importante de trocas, né? E aí, professor, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre políticas públicas para estreitar ainda mais essa relação entre escola, aluno e faculdades, né? E poder público. Por que eu estou te perguntando isso? Eu tenho a percepção muitas vezes, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas que o nosso jovem, ele é muito pouco explorado no âmbito intelectual, criativo, para políticas públicas. Existe parece que uma barreira, um afastamento entre o poder público com as universidades, em especial, com novas tecnologias. A gente vê pontualmente, tem alguma coisa ou outra aí, olha, esse projeto que a faculdade fez, aqui a gente tem o Nesp, a gente tem a UFSCar ali também, que já é, né, quase em Salto, que já na verdade faz do bairro do Tinga ali, né, uma outra história, mas a gente tem a UFSCar, a gente tem a Unesp, a própria Uniso, Unip, mas assim, o que falta para a gente ter essa relação mais integrada entre poder público e universidades? Falta um pouquinho elas se conversarem. Falta um pouco, e é erro dos dois lados. Então, eu já tive dos dois lados do balcão. Então foi bacana, até o Ítalo criou uma lei em que você pode hoje, a Prefeitura de Sorocaba, contratar as universidades para prestar serviço e pagando o professor, seguindo o modelo do FINEP, da FAPESP. São modelos que já existem, já funcionam. Então, é mostrar esse problema para o aluno. Então, falta levar para o aluno os problemas que a cidade tem e como ele pode ajudar a resolver. Falta um pouco essa... Quando eu era secretário, eu tinha uma pessoa que era responsável por isso, que era para fazer esse contato com as universidades, para a gente começar a entender o que nós poderíamos, como poder público, estar junto com as universidades para poder fazer crescer. Uma das coisas que nós fizemos, todos os cursos, eu cuidava da Unitem, todos os cursos de qualificação, a gente fez um chamamento e só a universidade, institutos de ciência e tecnologia, escolas profissionais que poderiam dar curso para as pessoas aqui em Sorocaba. Nós subimos a régua. Foi difícil, apanhei, mas eu quis subir a régua lá, graças a Deus consegui subir, porque as pessoas merecem ser melhor qualificadas. E se o poder público pode fazer isso, a gente tem que fazer isso, mas junto com a universidade. Então, os professores começaram a ter contato mais com a população. Falta, então, talvez um pouco isso de você fazer essa conexão. Eu viajei em vários lugares e fui conhecer universidades. No Brasil ainda ele é um pouco distante. No meu tempo, você sentiu orgulho de ter um professor que estava no governo, então virou ministro, foi ex-ministro. Eu sou um privilegiado, assim, então, estudei com várias pessoas que depois viraram ministro, que foram ministros, presidente de Banco Central, presidente de grandes empresas, grandes juristas. Então, tem algum nome assim, professor, que você pode compartilhar com a gente, que te marcou bastante? Assim, marcou muito o Roca, que era presidente do MAPIM. O MAPIM era um grande... Mas o Afonso Celso Pastore, o Zé Pastore, que até hoje tem 90 anos, escreve. O professor Roberto Macedo, o Roberto foi secretário de Política Econômica do governo, o Ibrahim Eres, que foi presidente do Banco Central, esse foi um professor que me marcou bastante. Na São Francisco, o Técio de Arruda Sampaio, que virou ministro.
Nomes incríveis. Muito incríveis. Eu cheguei a ter assim, o prazer de conhecer o Goffredo da Silva Telles, né? Então ele chegou a dar algumas aulas. Então, pessoas ícones, sentado e você... Uma pessoa que me marcou muito também, que foi ministro de Relações Internacionais, e até pouco tempo atrás eu conversava com ele, era o Celso Laffer. Uma pessoa finíssima, bacana. Quando ele foi na FAPESP, inclusive, eu fui visitá-lo. Então, eu acho que você ter o professor como seu assim, espelho, eu acho que é bacana. Então, é importante você olhar um pouquinho isso, não o professor ser desmerecido, mas ser qualificado. E o professor realmente precisa desse olhar, assim, o poder público se apropriar disso, né? Então, você olhar quantos professores hoje estão em algum cargo na prefeitura, aqui em Sorocaba. Agora você vai olhar quantos estão em São Paulo, quantos estão no governo federal. O Fernando Henrique foi uma pessoa que levou muita gente, uma pessoa que eu conheci bastante, o Paulo Renato. Então, a gente convivia com pessoas assim, né? Então, isso eu acho que deu uma diferença muito grande em você ter um olhar do mundo. Com certeza, professor. E isso também implica, eu tenho percebido, ainda falando um pouco sobre jovens, né, que o senhor tem vasta experiência com jovens, até entrando na esfera cultural também, né? O quanto eu tenho a percepção do afastamento da didática, dos livros, e cada vez mais para uma linha de cultura popular, né, que aí a gente não tô querendo categorizar como bom ou ruim, mas no âmbito dessa cultura popular hoje que a gente está vivendo, especialmente nesse consumo excessivo de álcool, consumo excessivo desse tipo de festa, que traz esse tipo de problemas familiares também com o próprio jovem, né, que acaba não agregando nada para a vida do jovem. Mas onde o senhor acha que a gente se perdeu numa juventude que era uma juventude que tinha um vocabulário mais rico, que lia mais, que acessava mais cinema, que acessava mais teatro, que acessava mais atividades culturais para esse atual momento que a gente vive hoje, dessa cultura popular mais predominante, mas não só pelo fato de ser predominante, mas pelo fato de muitas vezes alguns pontos ali ser mais prejudiciais para a construção de uma sociedade mais equilibrada do que questões positivas, né? Veja, eu só para fechar a linha do pensamento, eu não estou querendo menosprezar, pessoal, qualquer tipo de cultura né, e atividade cultural, atividade musical, nada disso. Mas a gente percebe que existe um pouco dessa onda que acaba não levando tanto para bons frutos no futuro, como a gente via um pouco mais antigamente, né? Como é que o senhor analisa esse contexto? Primeiro é falta de acesso. Acho que você não pode chegar assim, olha, você não conhece... quantas pessoas jovens hoje, do ensino universitário, tiveram acesso à Fundec, ou foram em algum concerto da Fundec para ver o que é uma música clássica? Chamou muita atenção também do governo. Uma vez a Toyota, junto com a prefeitura, fizeram um show era um antigo Lilu. Puxa vida, agora como que é? Ali bem do lado do Vanelville, e o Júlio de Mesquita. Aquela praça do Júlio de Mesquita ali. Voltou ali. O Júlio de Mesquita. A Toyota fez fez um show que era Sorocabanos cantam as músicas com a orquestra. Então, vários artistas sorocabanos, com a orquestra sorocabana, cantavam as músicas mais populares, mas com a orquestra tocando. Foi lindo o show, lotou, muito bacana. Então, como é que eu vou reclamar de um menino que gosta de funk se eu nunca dei acesso a ele às outras alternativas que tem? O mundo cresceu bastante, o número da população cresceu, mas o acesso, por exemplo, a cinemas. Antes você tinha cinema de rua. Quantos cinemas de rua tem hoje? Hoje você tem em shopping. Então, do mesmo jeito que você aumenta o acesso, mas também elitizou, renda, livro. Eu acho que é importante a leitura, mas vem um pouquinho da casa, dos pais, ensinarem as crianças a ler, mostrar que tem várias escolas que fazem trabalho de melhorar a leitura.
se virou hoje se fala um pouco tudo muito líquido, né? É. Tudo muito rápido, É. tudo eu quero, e não é. Uhum. A gente tem que entender que tem teoria por trás das coisas. Eu tenho que estudar para poder até debater. Ficou um discurso, algumas coisas muito ralas mesmo, né? É. Então, mas foi um pouquinho, aumentou, mas faltou. Quando democratizou, acho que é importante a gente o ensino superior tem que chegar para o maior número de Com conversar. certeza. Um professor que me marcou muito foi o Paul Singer. Uhum. Paul Singer foi secretário de Economia Solidária. E eu conversei com ele, professor, muita gente está reclamando da qualidade do ensino. A gente começou a debater um pouquinho, mas mais educação é melhor do que menos educação. É. Então é importante que as pessoas se qualifiquem, eleve isso daí, mas também você eleve o acesso a essas coisas que a gente fala, porque ele vai gostar disso porque ele conhece isso. É. Então, quantas pessoas entram no Spotify, quantos vão outro gênero musical? A gente fala muito, mas, por exemplo, como é que surge o sertanejo? O sertanejo surge quando você tem a vinda das pessoas do campo para a cidade, que é nos anos 80. Uhum. Pode ver que depois vira o sertanejo universitário, mas esse tipo, ele veio, a minha geração, por exemplo, não tinha sertanejo, era música caipira e música raiz. Então, era outro tipo, eu escutava música em long play. Então, e esse tempo deu para nós também, você entender o tempo das coisas. Para ouvir um disco, se eu quisesse trocar de música, eu tinha que levantar do sofá, tirar, olhar como estava a agulha, colocar. Acabava, tinha que virar. Então, o tempo das coisas ficou muito acelerado. E nessa aceleração, talvez a gente tenha se perdido. Perfeito, professor. E falando também já, entrando um pouco nesse gancho de tempo, né? O senhor teve a oportunidade, né, graças ao seu trabalho, à sua dedicação, de acompanhar momentos muito importantes no desenvolvimento econômico da cidade de Sorocaba, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é referente à chegada de multinacionais, de grandes empresas aqui em Sorocaba, que eu acredito que o senhor deve ter vivenciado bem de perto isso, a chegada, né? Inclusive algumas com uma participação até mesmo mais ativa, numa própria negociação no momento em que o senhor atuou como secretário, e em outros momentos também como munícipe, como professor, acompanhando todo esse movimento. E eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouquinho para nós como que aconteceu esse boom, essa chegada dessas empresas? Por que você acha que Sorocaba sempre foi uma cidade muito observada por essas grandes empresas para elas chegarem até aqui, se instalarem e ficar até hoje? Primeiro, Sorocaba, quando ela passa por esse processo de industrialização, é quando ela perde Votorantim. Então, Sorocaba teve que se reinventar, que são os momentos importantes que a cidade passa. Eu tenho uma pessoa muito importante, que foi o seu Laos Rodrigues, que ajudou a atrair empresas, novo parque industrial. Você tem a questão de acesso a Castelo Branco, a Castelinho. Então, e Sorocaba faz parte de um chamado Triângulo de Ouro. O estado de São Paulo cresce primeiro de São Paulo a Campinas. Depois ele vai crescer no eixo Campinas-Sorocaba. 33% do PIB industrial do estado de São Paulo está entre Campinas e Sorocaba. Demais. Se você dar um dado assim meio... Sorocaba, 100 quilômetros raio. 80% das máquinas agrícolas são feitas nesse raio. Então ele cresce nesse raio Sorocaba-Campinas e agora fecha Sorocaba-São Paulo. A Castelo, quando foi inaugurado, eu lembro de ir a São Paulo, você contava os carros que você encontrava no meio da estrada. Tanto que meu pai, às vezes, voltava pela Raposo, porque era mais emocionante e tinha mais restaurantes. Quem é mais velho vai provavelmente comer no Alto da Serra o frango assado. Então passava, porque parava em São Roque. Era um evento, né? Era um evento. Mas você pegar Castelo era algo... Depois, antes, Castelinho surgia, Marginal. Então Sorocaba foi mudando. É importante que Sorocaba fez uma industrialização diferente de outras cidades, que ela diversificou. Ela não é uma cidade dependente de um setor. Hoje ela está muito forte a Toyota, mas a vinda da Toyota para Sorocaba foi muito importante, porque ela trouxe todo um ecossistema de indústrias ao lado, né? Os chamados sistemistas. Que tem em Porto Feliz a fábrica de motores, tanto que em Indaiatuba. Mas Sorocaba foi o grande imã
para que toda a Toyota ficasse, porque eles gostaram da mão de obra. Pra você ter uma ideia, foi logo no início que eles começaram a operar em Sorocaba, eu era secretário, quando lançaram o Etios. Tá. Deu erro zero. Olha, O carro não tinha defeito. Tanto que a fábrica, depois, o pessoal do Japão veio olhar a fábrica, o que estava acontecendo em Sorocaba, que o carro não tinha problema dentro da fabricação. São muito Qualidade da mão né? de obra. Olha que legal. Então, aí você tem uma Flex aqui em Sorocaba, toda a HP é feita aqui. Dentro da Flex, que tem um instituto de pesquisa, saiu uma empresa que chama Synctronics. Quando você vem na Castelinha, ela está do lado direito. Lá ela transforma todo o plástico da HP, volta a ser plástico da HP. É um grande exemplo brasileiro de economia circular. Você tem atrás a Errara, que é de defensivos agrícolas, e atrás tem um grande centro de pesquisa. Tem mais de 90 alqueires ali, uma fazenda modelo, um laboratório. A Huawei ali, é isso que o senhor está falando? Ali não, é Errara. Depois você vai mais depois pra da frente. Errara. Depois atrás da Flex, vizinha da Flex. Sim. Depois, você anda um pouquinho mais, você tinha a Texis ali, que a gente comentou, que é uma pena, tinha 12 mil empregos, a cidade perdeu, mas não foi impactada por isso, né? Porque as pessoas se recolocaram rápido. Aí você vai ter uma encapsulação de remédios, você tem a Huawei, que é a empresa que mais paga imposto em Sorocaba. Verdade, não sabia disso. Com 600 empregos, com 500, 600. O maior vendedor de Mercado Livre está aqui em Sorocaba, que é a DD Máquinas. Nossa. Sai máquina daqui para o Brasil inteiro. Então, você vai andando, você vai ter a Catalente, você vai ter andando no eixo, a Nipro. A Nipro é uma empresa que você, por exemplo, o coração, quando você vai fazer um transplante, você tem um coração que precisa ficar fora. Esse coração é feito aqui em Sorocaba. Aí você entra na zona industrial, você tem Schaeffler, Lina, FAG, Bericap. Então, Bericap, o que é Bericap? Toda tampinha de refrigerante, detergente é feita em Sorocaba, boa parte aqui na Bericap. Aí você vai ver a PepsiCo, o centro de pesquisa para a América Latina da PepsiCo é ali. Dentro da Claris você tem um centro de pesquisa de baterias, que hoje que é o grande charme do que vai acontecer com os carros, como é que as baterias dos carros têm que se modernizar, porque cada vez mais está colocando componente eletrônico, a bateria passa a ser essencial. Então, toda a bateria é testada aqui. Você tem uma Emerson que sai equipamentos daqui para a Malásia, para pesquisa, para perfuração de campos de petróleo. ZF, Case, não acaba mais, né, professor? É muita coisa. É muita coisa. E aí, fora isso, você tem lá o lado da Victor Andrew, por exemplo, que ainda tem mais um monte de empresa médio porte. Ali se tem a Vida. A Vida Embalagem, que é um grande exemplo. Paulo Flávio. Admiro muito o Paulo, porque o Paulo começou ali a vender Marmitex. Ele começou a fazer, entendeu, cresceu, hoje tem fábrica no Brasil, nos Estados Unidos, tem uma PGG, você tem Sumitomo, aí você tem a Prysmian. A Prysmian e a Furocal são os dois únicos que fabricam fibra ótica no hemisfério sul. Ou é aqui, ou é nos Estados Unidos. E hoje com a questão de data centers, está crescendo muito. Então, Sorocaba tem, então, muita empresa, muita tecnologia, que a gente falou, a cidade não se apropria. Talvez um pouco, a cidade ficou de um lado e aqui ficou a zona industrial, e elas não se conversaram. Então, talvez falta um pouquinho de você entender um pouco. O que tentei construir o brand de Sorocaba. Então, assim, o que é Sorocaba? Que produto se leva de Sorocaba? Eu fui pesquisar alguma coisa que a cidade tem. Então, você tem a coxinha da Real, que é ícone, né? Mas é a cidade. Mas um produto que você leve daqui e vai embora. O que me chamou a atenção uma vez, uma pessoa, o cara trouxe da Itália um Aperol. Puxa, esse Aperol aqui trouxe para você. Então, o cara virou feito em Sorocaba. Poxa, amigo. Tá aqui, meu. Era feito aqui. Mas não sabia. Era bem embaixo, pequenininho ali. Sorocaba é produtora de vinho de laranja. Então, a gente tentou fazer. Sorocaba foi a segunda maior cidade produtora de laranja do estado. Aí deu uma doença, tristeza, na época da guerra, e teve que dizimar.
mas voltou. Uhum. Então você vai pegar a região aqui, você tem laranja, tangerina. Os maiores produtores hoje, por exemplo, do Ceasa, são aqui da região metropolitana. Uhum. A olericultura em Sorocaba, acho que Sorocaba é a 8ª cidade que mais produz. Olericultura são FLV, Uhum. fruta, legume e verdura. Perfeito. Então Sorocaba é a 8ª cidade no estado. Aí você vai, o maior produtor, exportador de soja do estado de São Paulo é Itapetininga. Sim. Então, assim, você olhar Sorocaba, quando você começa a expandir, você vê a força que nós temos hoje. Por isso que fala, hoje fecha o Triângulo de Ouro. Uhum. E muitos negócios novos estão olhando Sorocaba. Então, pouca gente olha o aeroporto, mas às vezes por isso que eu tenho orgulho de ter ajudado a se instalar em Sorocaba foi a Embraer. Uhum. Pouca gente Incrível, sabe que né? toda a manutenção dos jatos executivos Embraer são feitos em Sorocaba. Uhum. Então, e é o segundo maior polo de manutenção de aeronaves. Você tem aqui Pratt & Whitney, que é de turbina, Dassault. A Dassault foi embora, foi uma pena que a Dassault foi embora. Uhum. Você tinha Pilatus aqui também foi embora. Mas você tem umas oficinas aqui de primeiro mundo. Olha que demais. Tem uma empresa que faz estofamento da aeronave, Uhum. é coisa de cinema. Algo Luxuoso, assim, né? não só luxuoso, mas o que tem de tecnologia por trás de uma poltrona de avião, Tá. você tem que aguentar força G, não pode, a questão de material de incêndio, então todo um cuidado que está por trás de tudo isso, aqui é feito. Uhum. Então tem aqui, então, quando a gente olha, tem todas as tecnologias, indústria, então está em Sorocaba, tem, por exemplo, o chassi dos veículos que correm na Stock Car, é feito aqui em Sorocaba. A Toyota está aqui. Tá Então, aqui, olha quanta coisa muita você coisa. tem uma categoria de veículos que quando tem o Celta, Onix, Uhum. que acho que a primeira entrada é aqui na Avenida Itavuvu, que tem uma empresa que prepara esses carros. Tem uma equipe aqui para preparar carro. Então, olha quanta coisa diferente. Tem um parque tecnológico que é super importante para a cidade. Então, é olhar um pouquinho isso, como a cidade tem, se apropriar, mas também tem que se preparar. Exatamente. Que cidade que eu quero ser daqui 5, 10, 15 anos? Porque daqui a pouco, se a gente tiver uma política de Estado de como desenvolver a cidade, nós vamos se perder. Como outras cidades acabaram se perdendo. Então, acho que a gente ainda está no limite de poder ajustar, fazer um ajuste. Que cidade que eu quero? Uhum. Que mão de obra eu vou formar? Como é que eu pego esse aluno da faculdade? Como é que eu ponho essas novas tecnologias para eles se apropriarem disso? Exatamente. Nossa, muito legal. E a nossa conversa ela vai se amarrando assim, né? Porque eu vou puxar um gancho que vai contextualizar outras duas perguntas, já que eu queria fazer de uma forma só. A primeira pergunta, ela está atrelada a todas essas vantagens, todos esses benefícios e oportunidades que Sorocaba tem e que às vezes acaba não... poderiam ser melhores aproveitadas, como o senhor mesmo falou. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: as empresas hoje elas consistem basicamente no modelo de pagamento de imposto, né, para a prefeitura, etc., aquilo que é o modelo padrão, mas a gente sempre fica com aquele gostinho de que, poxa, diante de todas essas empresas, tudo que o senhor citou aqui, ok, elas geram emprego, elas pagam imposto, mas assim, será que não poderia ter mais? Será que não poderia viver mais? Quando a gente fala de... Eu lembro muito do que o João Dória falava, né, do PPP, parceria público-privada, né? O senhor acha que existe alguma forma, algum modelo que a gente possa se espelhar, seja no Brasil ou no mundo, para ter essa relação ainda mais próxima? E a segunda pergunta é sobre as cidades da nossa região. As cidades da região metropolitana de Sorocaba, eu percebo que obviamente existe uma dependência muito grande de Sorocaba economicamente, para empregabilidade, acesso à cultura, lazer, etc. Mas gostaria do olhar do senhor também, de como essas cidades podem se desenvolver melhor. Porque a gente tem pontualmente, por exemplo, você pega Araçoiaba, você tem algumas indústrias ali, algumas empresas, mas é pouca coisa. Aí você tem um centro de pequeno porte, né, que acaba tendo ali o movimento da cidade, mas
acaba todo mundo vindo muito para Sorocaba, né? O cidadão de Salto de Pirapora também é a mesma situação, que tem algumas indústrias, mas para consumir, quando ele quer alguma coisa diferente, ele vem para Sorocaba. Como que o senhor enxerga que essas pequenas cidades da nossa região podem alavancar o seu desenvolvimento devido a essa proximidade tão grande de Sorocaba que acaba atraindo mais a concentração de renda, os gastos das pessoas, dos munícipes desses municípios para a cidade de Sorocaba? Bom, primeiro lado da sua pergunta, eu sempre conversava com as empresas. Eu fui visitar as 50 maiores empresas de Sorocaba. Caramba. Fui uma por uma. Quando o senhor era secretário? Quando era secretário. Tá. Porque assim, não adianta eu querer trazer novas empresas se eu trato mal quem já está na cidade. Uhum. Então, fui entender as demandas, o que podia, consegui com isso muita ampliação de empresa, para trazer novos negócios. Eu reunia os principais empresários para conversar, junto com o prefeito. Era uma reunião que praticamente sem foto, porque não expor mesmo. Realmente para conversar o que está a cidade. E eu sempre falava, não adianta você estar em Sorocaba, você tem que ser de Sorocaba. Então, acho que entre ser e estar é diferente. Elas estão em Sorocaba, falta elas serem de Sorocaba. Então, acho que essa aqui está faltando um pouco, mas falta por conta de talvez o dia a dia, um pouco de poder público, um pouco de universidade. Acho que cada um aí tem uma parcelinha de culpa, mas que é fácil resolver, não é difícil. Quando você fala da região metropolitana, Sorocaba virou o grande centro mesmo de consumo. Mas as outras cidades estão crescendo. A Sal de Pirapora, você vê a Magnus lá. Que exemplo de empresa, né? Outro dia eu fui na zona industrial de Sal de Pirapora, fiquei impressionado com o porte de algumas empresas que estão lá. A Arista, que é muito forte. Então, falta, por exemplo, Sal de Pirapora, é qualificar um pouco mais o jovem ali. Quando você qualifica, você atrai a empresa. Então, você tem que ter se você cria a base, não adianta você atrair primeiro e não atender o que ela quer. A empresa coloca o caminhão e vai embora. Perfeito. Ela precisa preparar. As cidades precisam se preparar. Então, por exemplo, as cidades menores, todas as cidades hoje deveriam fazer o letramento digital das crianças. Porque o mundo é digital. Então, faz o letramento, prepara uma geração para receber a empresa. O mundo está ficando cada vez mais digital. Então, é esse olhar um pouquinho, mas nós temos um potencial muito grande, o agro aqui é muito forte, então é melhorar, agregar valor para isso. Uma das coisas que eu também sempre procurava, às vezes recebia uma empresa aqui, o cara falava, olha, o terreno está caro, então por que você não vai para o Sal de Pirapora, vai para Boituva, vai pra... Uma cidade que se apropriou muito, é um exemplo, pouca gente olha, é Porto Feliz. Porto Feliz é um show. Um prefeito lá que foi reeleito com mais de 96%. Nossa. Dr. Cássio. Ele mudou a cidade, conseguiu atrair muita empresa. A cidade está um brinco. Mas uma cidade pequena como Porto Feliz. Se você olhar o Parque Industrial de Porto Feliz, é fantástico. Por quê? De novo, essa questão de proximidade, de você ter uma política pública em que você valorize tudo. E lá, para mim, Porto Feliz é um exemplo de cidade muito bacana, que teve continuidade. O Célio, hoje, que é o prefeito, ele foi secretário do Dr. Cássio, entendeu isso daí, a cidade está crescendo. Então, tem que olhar Sal de Pirapora, a gente tem que olhar como um todo a região metropolitana mesmo, buscar melhorar esses potenciais e agregar valor no que essas cidades produzem. Perfeito. E, professor, eu também recentemente ouvi uma entrevista do senhor, inclusive, uma entrevista não, né, mas a sua coluna na Cruzeiro, e foi muito legal quando eu ouvi, vocês estavam falando sobre franquias, né? Olha que virada de assunto, a gente falando sobre... mas é um assunto que também diz respeito, porque é um tipo de empreendedor muitas vezes diferente, né? Ainda mais quando a gente fala de grandes franquias, né? De grandes grupos. Mas o que eu tenho observado muito é sobre, e a gente volta um pouquinho lá atrás da nossa conversa, falando sobre os jovens, né? O franqueado, quando ele está abrindo uma unidade, seja de qual for a sua franquia, ou até mesmo um pequeno empreendedor quando ele vai abrir o seu estabelecimento, eu acredito que a gente está vivendo uma onda geracional hoje
que tem encontrado uma certa dificuldade de se adaptar a esse modelo hoje do primeiro emprego, de ficar ali, né, que a gente fala de balcão de atendimento. A gente percebe que essa conexão está ficando cada vez mais distante. Não sei se hoje, por conta do jovem ter esse acesso e se inspirar muito em ver as pessoas fazendo coisas no TikTok, ganhando dinheiro com isso, e fala, pô, por que eu também não vou fazer isso ao invés de trabalhar num restaurante, num fast food e tal? Então, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: como é que o franqueado, como é que o empreendedor que está querendo começar algo diferente pode se preparar para encontrar esse novo público de trabalhadores, né, desse público mais jovem? Como é que ele pode se preparar para isso e entender o que está por vir aí nesse momento profissional dos jovens brasileiros? Primeiro, quando você fala de franquia é quando você pega um negócio já consolidado. Uhum. Então, eu vou pegar aquele modelo, manual, vou seguir, não vou correr tanto risco, tá ali a franquia, eu escolho muito bem isso. O jovem, na verdade, eu acho que falta, de novo a gente vai voltar para trás que a gente conversou. É um pouco acesso dele entender como é que está esse mundo do trabalho. E economia se chama efeito demonstração. Então ele acaba olhando essa questão de TikTok, de Instagram, que ele vai ficar rico, porque ele acaba caindo em muitas ilusões. É muito triste você ver isso, por exemplo, a Beth. A Beth fez mal para o Brasil. Muito. Muito. Então, assim, não faz sentido você ter isso. São coisas que às vezes era melhor você acabar e falar, olha, chega, dá um stop aqui. O que ganhou? Quem é o time de futebol? Quem ganhou patrocínio? Mas assim, você endividou muita gente, porque você cria essa vontade de enriquecer, esse efeito assim, eu olho para o vizinho, ele está bem, mas eu não leio o boleto que ele tem para pagar também. Então é um pouco, eu tenho que olhar um pouquinho o mundo do que pode acontecer. E o jovem tem que entender que ele precisa se qualificar, mas como que, principalmente o jovem na periferia, como é que eu dou acesso para ele entender que se ele estudar, se ele aprender tecnologia, ele pode ter ascensão social. Tem um projeto muito bonito em Sorocaba, que é o Meta Reciclagem. Então a gente usava, o Meta ficava no guarda-chuva lá da secretaria. E procurou nesse tempo trabalhar muito o contato do jovem com tecnologia, mas a mais simples. Porque se ele aprende hoje, por exemplo, a consertar um celular simples, ele pode ter um celular lá na frente, ganhando, aprendendo. Mas se você não ensinar, não tem. Você tem que ensinar coisas novas. Mapa velho não chega em lugar novo. Então, o que eu tenho no mundo hoje, aonde eu posso chegar. Então, falta um pouco de política pública para a própria juventude. Como é que eu trago esse jovem para esse novo mundo? E um jovem que está fora, como é que ele vai entender todo esse ecossistema que a cidade tem, as possibilidades de emprego que ele tem? Então, vamos olhar manutenção de aeronaves. Então, quanto jovem hoje podem trabalhar com a manutenção de aeronave? Quanta tecnologia embarcada tem dentro de uma aeronave? Você tem um curso aqui de manutenção de aeronaves, a indústria automobilística, a indústria de tecnologia. Então, como é que você mostra para esse jovem que está ali? Se ele está num habitat, num lugar, parece que é muito distante esse mundo. Então, esses universos não se conversando é muito ruim. Então, falta, acho que, um pouco de demonstrar o que se tem. Nós tínhamos, por exemplo, a Feira das Profissões, que você trazia. É tão legal, né? Você levava o aluno a conhecer as empresas, entender um pouquinho. Acabou. Então, acho que assim, tem que trazer. O jovem merece ser mais acesso às coisas, não esse acesso a TikTok nem acesso ao Instagram. Então, eu acho que aí o Brasil tem que tomar esse cuidado. É muito aberto, né? É aquilo que não você. E às vezes é muito mais fácil dar para a criança e ver criança com 1 ano, 2 anos já mexendo no celular. Olha que lindo, meu filho está usando, né? Ele não está dando trabalho. É o famoso cala-boca, né? Eu falo, eu sou da geração que foi criada no cueiro. Você nem sabe o que é isso. As crianças, quando eles ficavam tudo amarrado ali, enrolado, então. Nossa, como as crianças de hoje são muito mais espertas. Lógico, você não prende como prendia lá atrás. Então, quem foi preso no cueiro
ficou de um outro jeito. Pois Então, é. então hoje é tudo muito mais acesso. Então, esse acesso precisa se dar o bom acesso. Sim. E tem muita coisa de graça, né? Se você souber usar, por exemplo, o Google, você aprende tudo ali. É verdade. De graça. É verdade. Inteligência artificial, Inteligência né? artificial. Tem um menino aqui em Sorocaba que ele criou um negócio de inteligência artificial, está no Vale do Silício agora fazendo captação. Olha que demais. Daqui começou com... Eu sempre acompanhei ele desde o início e ele foi levar um snowbreak numa dessas para fazer descarte, né? Ele era um menino muito já fora da curva também. Ele viu um servidor. Estava lá e falou: quanto você vende esse servidor? Ele trocou pelo snowbreak, arrumou esse servidor, disso ele começou a criar, aprender muito a processar, teve velocidade de processamento, criou muita coisa de IA, mas assim, foi porque ele foi buscar de uma troca de no-breaks que o pai tinha com um computador. Então, dá acesso para esse jovem, mostra para ele que a tecnologia pode ser, o que ele pode usar ali pode render muito mais para o futuro dele. Mas as pessoas compram futuro. Se você não mostra um futuro, você acha que é bonito ganhar dinheiro assim, então falta um pouco disso. É verdade, professor. Eu concordo 100% com o senhor. E quando a gente fala dessa visão de futuro, a gente está passando agora vai passar por um ano tanto quanto turbulento, né, no âmbito do nosso calendário por si só, né, a gente tem questões aí de Copa do Mundo e questões eleitorais. Mas o que eu quero falar com o senhor agora é justamente sobre essas questões eleitorais. O senhor, como economista, gostaria que o senhor fizesse uma análise para nós desse cenário econômico atual, porque a gente fica sempre naquela, né? Eu tenho sempre o lado pró-governo, que não, a economia está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo voando. A gente tem, e aí a gente tem a oposição que fala, pelo amor de Deus, está um desastre, mais um ano assim a gente vai entrar em colapso e etc, etc. Gostaria da sua análise desse atual momento econômico nacional, e depois se o senhor pudesse falar também um pouquinho sobre o cenário econômico atual de Sorocaba, né? Visto que a gente teve ali uma declaração do prefeito que estava em exercício, o prefeito Fernando, né? Ao qual ele citou que Sorocaba não estava num momento financeiro saudável, e aí nós, com o retorno do Rodrigo Manga, parece que tudo, num passe de mágica, se estabilizou novamente. Então, gostaria dessas duas análises do senhor, por gentileza. Quando você olha o cenário nacional, um dado para você. Qual que é o país que é o segundo maior mercado de jatos executivos no mundo? Nossa. É o Brasil. Então, o país está ruim. Então, você tem que olhar. Ficou muito chato hoje essa polarização de que eu tenho razão aqui, eu tenho razão aqui. Não. Acho que tem que entender o momento que o Brasil passa, as dificuldades. O Brasil falta uma coisa que em economia chama formação bruta de capital. O Brasil há anos tem baixo investimento em formação bruta de capital. Está em torno de 16%. O que é formação bruta de capital? É o investimento que eu faço em máquina para gerar mais máquina. Então, eu faço a economia crescer. É com isso. A China é mais de 25%. Nossa. E há anos. 25%, 30%. E a nossa curva caiu. Então, e aí você vê esse processo de desindustrialização, a indústria, você tem uns juros muito altos, juros altos acabam afastando o investidor, porque assim, por que eu vou investir se eu ganho 15% e ficar dormindo em casa? Pois é. Então, o dinheiro mudou de mão, então esse eu acho o grande problema no Brasil, é você fazer esse ajuste fino entre aumentar a produtividade, melhorar a questão de taxa de juros, trabalhar um pouco a questão de dívida mesmo do país, da dívida interna. É grande, mas é administrável quando se compara com outros países. Então, existem umas comparações muito rasas, e quando você faz essas comparações rasas, fica ruim para os dois lados. Então, eu acho que assim, o que a gente tem que olhar é formação bruta de capital, melhorar o investimento, formar mão de obra mais técnica. A China é um grande exemplo de formação de engenheiros. A China, nos anos 80, era menor que o Brasil. Então, olha o que eles estão hoje
E o que nós estamos? Eles fizeram o investimento certo, planejaram, eles fazem os chamados planos quinquenais. E a cada 5 anos eles veem se está dando certo, está errado e o que eles querem chegar. Então a gente vê na internet, de novo, construíram um hospital em um mês, 15 dias. Tem muito isso, né? Mas eles planejaram isso 5 anos. Uhum. Não aquilo não brotou da ideia, não, puxa, eu vou fazer isso. Não, teve todo um planejamento, como eu vou fazer, e executaram aquilo rapidinho, com tecnologia, fizeram isso. Então o Brasil precisa um pouco disso. Quando a gente fala Sorocaba, quando a gente vê esse parque industrial que a cidade tem, o que acontece, eu acho que falta um pouquinho mais, de novo, é gestão. Dinheiro não falta. É onde você gasta e onde você aloca. Quando a gente fala, aloca melhor o recurso. Onde eu vou gastar mais, onde eu vou gastar menos. O Brasil é um pouco engessado em 2 coisas. Você é obrigado a ter gasto obrigatório em educação, 25%. Em saúde é 15%. Sorocaba gasta 30%. De novo, aquela que a gente teve a conversa antes, você tem em Sorocaba uma população de 750 mil habitantes, e quem depende só de SUS, que chamado SUS dependentes, é metade da população. Então o que se gasta com saúde é para metade da população, e a outra metade da população não usa. Pois é. Então alguma coisa está errada. Educação, quando a gente fala de 25%, ser obrigado a gastar, você vê aquelas compras de livro no final do ano, aquelas coisas doidas, porque você é obrigado também, porque no poder público, você está no balcão de um lado é uma coisa, você está do outro lado, você é obrigado por lei cumprir determinados gastos. Então, talvez alguns ajustes que o Brasil precisa ter, como precisou investir em educação, puxa, 25% mas investe direito, né? Não em coisas que a gente vê, em exemplos aí, sem citar nem... susto, né? Só precisa queimar esse dinheiro. Precisa queimar, precisa comprar prédio, não é isso, assim. Às vezes valorizar mais o professor, funcionário. Eu sou filho de funcionário, meus pais também foram funcionários públicos. E quando eu fui para a prefeitura, uma das grandes lições que eu tive foi o respeito ao funcionalismo público. Lógico que tem alguns que você quer, mas é muito pouco. Então a cidade funciona graças a essas pessoas e que às vezes a gente não dá valor. Eles são os grandes protagonistas. E talvez a solução esteja com eles mesmo. Pois é. Porque eles conhecem a máquina, olha que interessante, sabe onde está gastando, chama assim, olha, está um problema, mas vamos chamar quem está ali no dia a dia, como é que a gente melhora? Traz essas pessoas para esse pertencimento também. E que não tem, infelizmente. Então você acaba usando a questão, não pode, eu tenho... Precisa de comissionado? Precisa, eu acho que a prefeitura fala muito mal, mas você precisa, mas saiba usar isso. Saiba usar seu fato. Contrata as melhores pessoas, os melhores currículos, as melhores cabeças, para ter uma cidade melhor. Então a gente precisa pensar no futuro um pouquinho usando o que a gente tem de bom. Com certeza. Professor, preciso encerrar nossa conversa, tá muito boa, eu iria 2 horas aqui facilmente conversando com o senhor, um homem de muito conhecimento, muita sabedoria, obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente o seu conhecimento. Só tenho a agradecer mais uma vez, espero que o senhor volte aqui numa próxima oportunidade para nos dar mais uma aula tão boa quanto foi essa. E espero que realmente o senhor tenha ainda mais sucesso na sua carreira agora em conjunto com o Ítalo, né, trabalhando em conjunto. Então que o senhor continue fazendo esse trabalho de excelência como o senhor sempre fez. Parabéns por toda a sua trajetória profissional e muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. Eu fico feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha terra, da cidade que eu gosto, entender um pouquinho isso e que as pessoas também passem a conhecer mais Sorocaba. Eu acho que falta um pouco isso, e espaço como você está dando aqui, a gente poder conversar, como dizia minha avó, prosear pouquinho, né? Sal de Pirapora, tá vendo 2 de sal. Aí a gente proseou bastante, mas passou rápido, e o dia que você precisar, estou à sua disposição. Muito obrigado, professor. E para você que acompanhou essa nossa entrevista, muito obrigado, meu carinho e minha gratidão por você ter acompanhado conosco essa conversa. Espero que você tenha tirado daqui também boas lições com o professor Geraldo e que na próxima semana a gente vai ter um outro convidado aqui também para a gente conversar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, para que você também fique inteirado em tudo que está acontecendo na cidade de Sorocaba e toda a região metropolitana
de Sorocaba. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio do Papo Público. Valeu!